Fala, juventude linda e juventude abençoada do distrito de Monte Castelo. Sou o pastor Leandro Alencar e eu estou aqui com vocês. É isso daí, estou aqui nesse culto jovem online, aqui nesse grupo todo especial, né, onde vocês estão louvando, estão orando, estão aí cumprindo, recebendo desafios, e agora a gente vai continuar estudando a palavra de Deus, estudando a Bíblia. Interessante que o tema do culto jovem online é o próprio versículo bíblico que a gente vai meditar agora. Salmo capítulo 119, versículo 9. É isso aí, pega a sua Bíblia e abre aí Salmo 119, versículo 9, a gente vai meditar nesse versículo que é muito especial. Mas antes da gente abrir a palavra, vamos orar, pedindo que o Senhor nos abençoe mais uma vez? Feche seus olhos. Querido Pai, nos abençoa na Tua graça. Agora que vamos abrir a Tua palavra, que o Senhor nos traga um entendimento, nos traga também, Senhor, a força para colocar os Teus ensinamentos e as Tuas verdades em prática nas nossas vidas. Te pedimos estas coisas no doce nome de Jesus. Amém. Que bênção, né? Salmo 119, versículo 9, é um versículo muito legal, é um versículo muito poderoso, também muito curioso, porque a Bíblia, ela traz muitos questionamentos, faz muitas perguntas, e o Senhor nos revela, nos responde com outros versículos, dentro do contexto da história em que o versículo foi colocado. Mas o que eu acho mais legal desse versículo é que a Bíblia traz uma pergunta e já dá a resposta. Legal, né? A Bíblia já traz a pergunta e já traz a resposta. A Bíblia levanta o questionamento e já dá a solução para esse questionamento. É muito legal. Salmo capítulo 119, versículo 9. Olha o que diz a Bíblia. A Bíblia diz assim: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Que pergunta interessante, não é? Olha, a Bíblia, aliás, o Salmo, que está na Bíblia, foi escrito há muito tempo. E se esse era um questionamento relevante para os jovens daquela época, também continua relevante para os jovens de hoje, para os jovens da nossa época. Então, só parece que os jovens mudaram apenas o tempo, não é, de existir, porque os problemas continuam o mesmo. Na verdade, todos os jovens são iguais, só muda o endereço e a mãe mesmo, porque o resto é tudo igual, não é? É tudo igual mesmo. Os dramas, os questionamentos, as perguntas, as indagações, as inquietações, os desafios, as escolhas, as decisões dos jovens permanecem as mesmas desde os tempos bíblicos até hoje. Porque todo jovem, não é um punhado de preocupação, é um punhado de ansiedade, é um punhado de energia, de motivação, de alegria. Portanto, essa pergunta bíblica é uma pergunta muito pertinente. O que o jovem deve fazer? O que eu e você devemos fazer para guardar puro os nossos caminhos? O que nós devemos fazer para manter pura a nossa alma? É interessante que essa é uma pergunta extremamente relevante e a Bíblia já traz a resposta da pergunta no mesmo versículo. Olha só o que diz a Bíblia. Como nós lemos, não é? A pergunta: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? E a resposta está clara: observando segundo a tua palavra, segundo a Bíblia. Ou seja, a Bíblia, falando dela mesma, ela diz que o segredo do jovem guardar puro o seu caminho, o segredo do jovem se manter fiel ao Senhor, o segredo do jovem manter pura a sua alma, é vivendo sobre os preceitos, sobre as orientações e os conselhos revelados na palavra de Deus. Eu gosto muito de uma frase e sempre que eu posso, eu repito essa frase. É provável que alguém que está me assistindo aqui já deve ter me visto, deve ter ouvido eu falar essa frase aí em algum lugar. Mas eu costumo dizer que a Bíblia é o manual da vida. A Bíblia é o manual do meu funcionamento e é o manual do seu funcionamento. Todas as vezes que você compra
um eletrodoméstico, algum eletrônico, ele vem com um manual, né? E esse manual mostra, traz orientações de como esse objeto, esse eletrônico, esse eletrodoméstico funciona e como ele deve ser utilizado. Bom, o ser humano, quando nasce, né, quando sai da fábrica, ele também vem com um manual. Qual é o manual do ser humano? Qual é o manual da nossa vida? Quais são as orientações que mostram como é o nosso bom funcionamento, para a gente funcionar bem? Qual é o manual que traz essas orientações? É a palavra de Deus. A Bíblia é o manual da minha e da sua vida. Portanto, é por isso que para guardarmos puro o nosso caminho, para que a nossa alma se mantenha pura, sem as impurezas do pecado, a gente precisa seguir as orientações descritas e colocadas aqui na palavra de Deus. E aí eu faço uma pergunta para você, jovem: como está o seu relacionamento com Deus através da leitura da palavra? Você tem lido a Bíblia? Como você tem vivido aí, como tem sido o seu dia a dia de busca da presença do Senhor através da leitura da palavra? Sabe, é através da Bíblia que Deus fala conosco. Um dia eu ouvi um pregador falando uma frase que me marcou muito. Ele disse assim: a sua distância da sua Bíblia é exatamente a sua distância para Deus. Quão distante você está da sua Bíblia mostra o quão distante você está de Deus. Portanto, jovem, se você está distante da sua Bíblia, é muito provável que você está distante de Deus. Mas se você está próximo da sua Bíblia, se a sua Bíblia está sempre pertinho de você, então é muito provável que você está pertinho de Deus. A gente precisa viver sob as orientações divinas reveladas em sua palavra. A Bíblia traz uma série de orientações e conselhos que são pertinentes principalmente para nós jovens, principalmente para você que está aí no vale da decisão. Siga as orientações que estão reveladas na palavra, que você certamente vai manter puro o seu caminho, vai manter pura a sua alma. E é interessante que você deve estar se perguntando assim: tá bom, pastor, mas me ajuda então a entender um pouquinho melhor, me coloca aí através de palavras mais práticas, como eu vou guardar puro o meu caminho, porque eu não aguento mais, pastor, ficar impuro. Gente, olha só, sabe, eu aprendi uma coisa, que o pecado sempre vai estar na nossa vida. Não sofra porque você não é perfeito, muito pelo contrário. Todos nós somos imperfeitos, mas um dia nós seremos perfeitos. Agora, não é porque nós seremos apenas no futuro, apenas um dia nós seremos perfeitos, que a gente vai dar vazão e vai dar liberdade para o pecado na nossa vida. Não, muito pelo contrário. Não é porque você dobrou a esquina do pecado que você vai ter que dar a volta no quarteirão. Muito pelo contrário, volta essa esquina e corre para os braços de Jesus. Por quê? O pecado, de fato, ele torna o nosso corpo, torna a nossa alma impura. Mas quando a gente se aproxima do Senhor, Ele purifica a nossa vida de todos os nossos pecados. É interessante que eu li um dia em um livro, uma ilustração, que, sabe, mostra muito bem isso que eu estou querendo falar para vocês. Um piloto de avião, ele estava sozinho lá, não é? Quando ele, durante o voo, começou a ouvir uns ruídos de estática ali no fone, né, que ele estava usando, aquele fone grandão de piloto. Ele começou a ouvir uns ruídos, não é? Um barulho de estática, não é? Como se fosse ali uns ruídos no fio. E ele percebeu uma coisa. Ele percebeu que no avião havia ratos que estavam comendo as fiações do avião. Ele começou a ficar preocupado, porque se os ratos continuassem comendo, o avião iria cair. Mas, em compensação, ele não poderia também largar o manche e ir atrás dos ratos. Porque se ele largasse o manche e fosse atrás dos ratos, o avião cairia também. E agora, que dilema, não é? Se ele permanecesse ali, os ratos derrubariam o avião. E se ele fosse atrás dos ratos, o avião cairia. E ele então teve uma ideia. Ele decidiu puxar o manche para trás e subir. Subiu o mais alto que ele pudesse.
E assim ele fez. Ele subiu com o avião, subiu. E quando estava bem alto mesmo o avião, ele começou a perceber que os ruídos aumentaram, os ratos começaram a ficar incomodados com a falta de ar e tudo mais, e começaram a morder mais os fios. Mas ele permaneceu nesse projeto, nesse plano. Ele subiu, até que, como o ar ficou bem rarefeito, os ratos começaram a perder o ar, e aí os ruídos foram diminuindo, e ele percebeu que os ratos haviam morrido devido à altitude que o avião havia alcançado. E é assim que a gente deve fazer com a nossa vida espiritual. Você deve subir. Se os ratos do pecado estão querendo fazer com que o avião da sua vida caia, suba. Suba o mais alto que você puder. Fique pertinho do Senhor, que eu tenho certeza que vai chegar um momento que os pecados ficarão emudecidos na sua vida. Quanto mais próximo do Senhor, menos barulho o pecado faz e menos efetividade e eficácia o pecado tem na sua vida. Portanto, filho e filha de Deus, busque ao Senhor e tenha intimidade com Ele, jovem. Deus e Jesus Cristo têm que ser os seus melhores amigos. E como você vai se relacionar com o Senhor? Através da leitura da Bíblia, através da oração. É isso daí. É dessa maneira que você se fortalece espiritualmente. Dessa maneira que você guarda puro o seu caminho. Ah, não, pastor, não é assim, eu vou ficar meditando. Não, gente. Só há um segredo para você ser íntimo do Senhor e ter força espiritual. É estudando a palavra de Deus e orando, é passando tempo com Ele, tempo todos os dias com Ele. Você não vai se tornar forte espiritualmente fazendo fotossíntese, sabe, assim de braços abertos para o sol. Não! Você só vai ter força espiritual se todos os dias você buscar ao Senhor e permitir que Ele abençoe a sua vida, abençoe as suas escolhas. Se você seguir as orientações bíblicas sobre que tipo de pessoa você vai ser, sobre os amigos que você tem, sobre se você vai namorar ou não, sobre se é da hora de você casar ou não, sobre o emprego que você vai ter, sobre a faculdade que você vai cursar. Se você seguir as orientações bíblicas, os conselhos do Senhor sobre todos os aspectos da sua vida, você será puro, você se manterá puro e você estará pertinho do Senhor. Amém? Que maravilha, né? Comenta aqui embaixo quais são as atitudes que você precisa tomar a partir de agora para você guardar puro o seu caminho. Que Deus abençoe você. Vamos orar? Pedindo que o Senhor nos abençoe? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Pai, abençoa, Senhor, a cada um desses jovens que estão nos assistindo, nos acompanhando nesse culto jovem especial. Nos abençoa para que possamos guardar puro o nosso caminho. Abençoa a nossa juventude, Pai, para que todos nós possamos ser amigos Teus, que possamos ter uma intimidade contigo, Senhor, através da oração particular e através do estudo da Tua Palavra. Nos abençoa na Tua graça, te pedimos essas coisas em nome de Jesus. Amém. Amém. Que bênção, né? Foi muito bom estar aqui com você, meditando na palavra, entendendo e descobrindo quais são os segredos para que nós nos mantenhamos puros, nos mantenhamos pertinho do Senhor, né? Com o nosso avião lá em cima, pertinho de Deus. Que Deus abençoe você. É isso daí. Valeu!